Boa noite. Vou achar um filtro aqui, porque ninguém merece, né, gente? Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos esperar o pessoal chegar. Olá, olá, tudo bem com vocês? Fiquem aqui, que nós vamos falar sobre um assunto muito importante hoje, chamado de TOD. O que é o TOD? Deixa eu anotar aqui. É o transtorno. Eu vou escrever para quem entrar saber do que a gente está falando, certo? Transtorno opositor desafiador. Vamos falar sobre a teoria, né? O transtorno que tantas mães hoje sofrem, né? Com meu filho tem esse transtorno, meu filho não tem, o que eu faço, o que eu não faço? Então, hoje a gente vai falar sobre isso e eu convidei uma psicóloga especialista no assunto para a gente trabalhar esse assunto de um jeito muito mais eficiente e profundo, que é a Ariadne Tereza, psicóloga, também analista, né, dentro dessa análise aí de comportamentos. E ela vai me ajudar a trazer esse conteúdo para vocês. Então, sejam muito bem-vindos aqui. Não esqueçam de convidar pessoas para essa live. Então, vocês podem clicar aqui, ó. Tá vendo esse aviãozinho aqui? Clica nesse aviãozinho aqui, encaminha agora, gente. Dispara. Todo mundo que tá aqui, pelo menos para 5 pessoas que vocês conheçam, encaminhe esse aviãozinho, porque é um assunto que as mães e os pais precisam ter conhecimento, tá? Então, vamos dividir com essas crianças aí, com esses pais, com essas mães, esse assunto que é importante. Ó, já tem pergunta, a gente nem começou e já tem pergunta. Deixa eu ver se eu acho a área aqui, que eu acho que ela entrou. Eu vou convidar ela aqui. Peraí. Deixa eu clicar aqui. Achei. Adicionar. E vamos lá, para a área entrar na live, para a gente poder começar o assunto. Vamos ver se a internet dela vai estar boa. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tem mais gente entrando. Tá conectando. Aê, garota! Ah, boa noite, Tudo bom? tudo bem? Tudo bem. Seja Boa bem-vinda noite, aqui pessoal. no Conexão Parental. Agradeço. Obrigada pelo convite. Fico feliz em participar, poder contribuir também um pouquinho com um pouco da experiência que a gente tem, a experiência prática também. E estou à disposição no que precisarem. Vamos lá, a hora que desejarem. Gente, eu vou contar um segredo para vocês, tá? Eu e a Ari somos primas. Olha só que legal. Teve uma seguidora que mandou assim pra mim: Ai, que ótimo, eu adoro a Ari, ela é um amor de pessoa. Eu falei assim: Gente, você acredita que ela é minha prima? Dela, ai, não acredito que ela é tua prima. Ficou melhor ainda. Então, olha só, estamos em família aqui hoje, compartilhando assuntos E, importantes, né? Ari, se apresenta um pouquinho, fala quem é sim, você, o seu trabalho, para o pessoal te conhecer. ok. Então, como a Gabi falou, eu sou a Ariadne. A minha atuação acaba sendo a maior parte aqui em Rolândia, que é onde eu moro. Mas a minha formação foi toda feita em Londrina, estudei na UEL e as especializações que eu fiz também foram na UEL. Hoje a gente vai usar bastante do meu conhecimento nas duas mais importantes especializações que eu fiz, que foi a de análise de comportamento e de saúde mental. Faz 17 anos que eu atuo em clínica, então nesse período eu atuei desde quando saí da faculdade até o momento presente, eu já transitei pela escola, que foi onde eu percebi que lá na infância, é lá nos anos iniciais que grande parte dos problemas eles são instalados. Quando eu comecei na clínica e eu trabalhei também no serviço público, fiz muitos atendimentos com pessoas com transtorno mental sério, severo e persistente, e eu sempre percebia que o início estava lá atrás. E a gente sempre voltava para uma questão de ajuste ou desajuste familiar. E aí, então, como eu fui sempre muito curiosa, muito interessada em saber, em observar as coisas de perto, eu fui para a escola para tentar lá essa compreensão e eu observar essa evolução do comportamento, assim como também para fazer uma intervenção e um trabalho lá na base para ajudar essas crianças e essas famílias a evitarem problemas futuros. Legal, legal. Então, gente, não é qualquer pessoa que está aqui hoje, não, né? Então, ela, além de estudar sobre isso, já vivenciou isso dentro do trabalho também, né? Então, tem Sim, experiência profissional. E isso
Isso não tem peso, né, Ari? Vale muito aqui. Gente, Sim. vamos lá então? Ó, você que não convidou ninguém ainda, é a última chance para a pessoa pegar a live desde o início. Então, ó, Ari, aponta aí nesse aviãozinho que você tá vendo aí, que meu dedo não chega mais aí embaixo, ó. Isso. Vamos ver se eu A- aí, isso. Aí, pessoal, clica nesse aviãozinho aí e envia para as pessoas, porque a gente vai começar agora o bate-papo sobre o transtorno opositor desafiador, certo? Então, envio para consigo. as pessoas que vocês conhecem, porque é um assunto que muita gente vai gostar de estudar. Mesmo que você não esteja passando por isso dentro de casa, é sempre bom você ter uma ideia, porque sempre vai ter uma criança perto de você que vai ter um perfil mais forte, então é importante a gente conhecer disso para saber lidar com as crianças, né? Perfeito. Vamos lá. Por que eu escolhi esse tema? Porque é um assunto bastante pertinente aqui na minha página de crianças de personalidade forte. E a maioria dos pais que me procuram, eles procuram porque tem uma criança de personalidade forte dentro de casa. E acredito eu ser o maior desafio hoje da gente saber lidar e falar a língua dessa criança, né? Sem rotular, sem diagnosticar e sem ferir emocionalmente, ambos, né? Tanto os pais quanto a criança. E é uma personalidade mais visível, digamos assim. Porque enquanto outras crianças mais apáticas, mais quietinhas, a gente acha que é educada, a gente acha que não tem problema, mas ela tá retendo tudo. As crianças de personalidade forte, elas explodem, né? E a gente não sabe, enquanto pai e mãe, lidar com essa explosão. E aí, muitas vezes, a gente procura resposta nos diagnósticos, né? Então, Ari, por que eu quis trazer uma psicóloga? Porque a minha visão sobre isso, ela vem da neurociência, ela vem da disciplina positiva, né? Do estudo da biografia humana. Mas é muito importante ter uma opinião de uma pessoa da área da psicologia para a gente falar mesmo sobre o transtorno em si. Você vai ter muito mais autoridade para falar até do que eu, né? Para a gente quebrar alguns tabus que a gente vê por aí, né? E passar Ok. informação de qualidade para essas pessoas, né? Sim. Quando eu estava estudando biografia humana, eu comecei pela Laura Gutman, né? E ela fala muito sobre essa questão da gente não ter aprendido a lidar com as adversidades de comportamento. E a gente acaba educando muito uma criança com base naquilo que a gente foi educado e aquilo que vai satisfazer a mim como mãe. Então, eu acabo dando para o meu filho, na verdade, aquilo que eu gostaria de ter recebido ou aquilo que eu achei que foi válido que eu recebi. Então, eu estou educando a mim mesmo projetado no meu filho. Você concorda com isso? Sim, na verdade, a psicologia, como eu falei para vocês, a minha área de atuação é a análise de comportamento. Então, quando eu falar psicologia, eu estou me referindo exclusivamente a essa abordagem, ok? Então, quando eu falo a psicologia, entende que realmente alguns padrões, eles são aprendidos e a gente reproduz, a gente replica aquilo porque aquilo tudo faz sentido para a gente e aquilo está automatizado. Então, quando a gente aprende dentro da nossa casa, e é lá a primeira e a mais forte de todas as nossas aprendizagens, ela vem do núcleo familiar, porque foi ali que a gente aprendeu numa situação de eliminação de desconforto, numa situação de privação, foi ali que a gente teve o aconchego, numa situação de primeiras exposições, foi ali também que a gente aprendeu um caminho para resolver, seja lá qual conflito foi. Então, a gente realmente aprende e esses comportamentos, eles se fortalecem, porque todo o tempo na relação com esse pai e essa mãe, eu sou consequenciada. Eu sou, de alguma forma, a mim é mostrado o quanto que aquilo é validado, aquilo tudo é importante, aquilo tudo faz sentido dentro daquele núcleo. E Uhum. por mais que eu tenha tido uma história de aprendizagem que, ao meu ver, depois que eu me torno adulta e crítica, eu olho e falo, eu não quero ser assim, ainda assim eu tenho um modelo norteando as minhas ações, mesmo que seja para fazer o oposto daquilo e tentar um caminho paralelo. A minha aprendizagem inicial foi aquela, e aquilo tem realmente um peso. Uhum. É verdade. E é por isso que a gente precisa entender um pouquinho também do que aconteceu com a gente, para a gente aprender a mudar a perspectiva, né, em relação à criança. Uhum. E esse estudo que eu fiz da Laura Gutman, ela sempre fala, né, que a gente busca
a todo tempo remédios para calar comportamentos, né? Porque a nossa analfabetização, digamos assim, emocional, de lidar com as emoções, a gente não sabe lidar com elas, a gente precisa de um diagnóstico, porque isso é a resposta para minha incapacidade, né? E aí, se eu Uhum. der um remédio, eu não preciso desenvolver uma habilidade em mim como mãe ou como pai para sanar ou para potencializar ou para flexibilizar um comportamento de uma criança e eu vou calando comportamentos, né? E a Uhum. gente vê isso hoje num patamar gigante, né? De nutricionistas, professoras, médicos, pediatras, neuros, todas as linhas, né, de abordagem com a criança acabam nos diagnósticos e nos medicamentos. E a gente vai calando as crianças ao invés de desenvolver habilidades nelas, né? Então, Ari, tua visão, tá? O que que você acredita que é o transtorno opositor desafiador? E Legal. como que você. Cortou? Quando a gente fala de Cortou. TOD, eu queria que você falasse para mim qual é a sua visão sobre o transtorno opositor desafiador e Certo. como você encara isso dentro da tua profissão. Certo. Então, só retomando essa questão do diagnóstico, né? Nós, psicólogos, a gente, como eu estava comentando contigo, Gabi, a gente não nega a classificação, a nomenclatura, porque enquanto ciência, essa é a forma de comunicação mais econômica, mais prática, e é uma forma de ter uma linguagem similar e única entre as várias áreas de atuação. Então, Uhum, só diferenciando um pouquinho isso, a gente não precisa dar um nome, a gente não precisa rotular a criança, a gente não precisa formatar a criança dentro de padrões. Mas quando a criança se enquadra dentro de alguns critérios de diagnóstico, esse nome, essa nomenclatura mesmo, ela é importante só para a gente saber, porque a econômica veio de um psiquiatra, um diagnóstico. A gente já vai direto observando os comportamentos em questão e não se perde muito tempo quando, por exemplo, eu vou para uma escola conversar sobre isso, eu vou conversar com a pedagoga, eu não tenho que contar a história inteira. Quando eu falo TOD, todo mundo já sim, supõe qual é o comportamento em questão. Então a gente não joga fora, né, o diagnóstico enquanto norteador de uma observação e de uma análise, porém, enquanto psicólogos, a gente não precisa disso também para intervir ou para compreender o comportamento. Por quê? O que que a gente observa enquanto psicólogos? Que todo comportamento ele tem um para quê? Ele tem uma função, um motivo pelo qual ele existe e pelo qual ele é mantido. Se ele não tivesse importância nenhuma, ele desapareceria, como outros comportamentos. Durante uhum, uma etapa da nossa vida, foi importante sugar. Depois não era mais importante, esse comportamento foi substituído. Então, os uhum, comportamentos que se mantêm, e eles se mantêm às vezes muito fortes ou muito intensos em frequência, eles têm um para quê? Eles vêm para comunicar algo, às vezes eles vêm para comunicar um desajuste familiar, às vezes eles vêm para comunicar uma privação, uma necessidade não atendida da criança, e às vezes o comportamento também vem para comunicar uma sensação, um sentimento que está muito intenso e a criança não está tendo condições nem ferramentas desenvolvidas para fazer esse tipo de interpretação ou enfrentamento. Então, uhum. quando você fala, é natural que às vezes as mães neguem o diagnóstico, tenham dificuldade em entender e busquem por medicamentos, é natural, até porque é difícil você ver uma relação doentia, uma relação desajustada e não saber o que fazer com isso. Quando vem alguém e dá um nome para isso e fala: olha, eu te entrego aqui um comprimidinho e isso vai resolver, naturalmente as pessoas procuram essa saída, essa solução, porque realmente alivia um desconforto. E É mais alivia rápido, né? o maior deles, que é o do não saber. Uhum. Então, por exemplo, quando eu falo com os meus pacientes, às vezes eles chegam brincando: ai, Ari, não tem um remedinho assim para eu não sofrer tanto? Não tem um remedinho para eu não ficar mais triste? E eu falo para eles assim que não, na verdade não tem, porque isso faz parte da nossa formação, da nossa constituição, e é importante que a gente olhe para os sentimentos, porque se a gente, de alguma forma, banalizar, se a gente não prestar atenção nisso, nós ficamos alienados e alheios a tudo o que está acontecendo à nossa volta. Então, os sentimentos, eles dão pistas para a gente das relações à nossa volta,
das contingências, do contexto, do ambiente que às vezes precisa ser alterado. E aí, Porém, quando a gente fala como a gente não foi ensinado a olhar para nós, né? E isso que isso, você falou agora é a questão. Eu falo muito sobre isso quando a gente fala sobre emoção com criança. É ensinar desde pequenininho a entender. Ó, seu corpo tá cansadinho, por isso que você tá nervoso agora, né? Você tá com a barriguinha roncando, isso é fome, isso daí é uma irritação. É a gente trazer para consciência essas emoções, para que quando a gente se torne adulto, a gente não calhe as nossas emoções, a gente aprenda a lidar com elas e ache normal se sentir frustrado, triste, com isso, raiva, chateado, né? Então, é muito isso, legal, gente. e não encarar as emoções como sendo um problema, e É. sim uma pista importante de alguma coisa que a gente tem que fazer, tem que atuar. Quando eu atendo Uhum. as crianças, eu falo que os sentimentos eles são como as placas de sinalização no trânsito. Eles estão lá, contando. Ariadne, cuidado. Ó, continua aí nesse caminho. Atenção à frente. Ó, melhor mudar de pista. E assim vai. Eu, enquanto motorista, enquanto governante dos meus comportamentos, em grande parte deles, eu posso escolher ouvir, prestar atenção nessas pistas, nessas placas ou não. Sim, Mas eles têm um para quê, eles têm um porquê. E se com a certeza. gente utilizar isso a nosso favor, a gente vai potencializar em muito o nosso nível de autoconsciência, de conhecimento mesmo sobre as relações que a gente estabelece e também obter ganhos com isso. Uhum. Né? Então, voltando para a questão um pouquinho do TOD especificamente, que você perguntou, eu acho legal primeiro a gente diferenciar o TOD da desobediência. Isso, Então, ótimo. quando as crianças chegam para mim, normalmente os pais falam assim: olha, Ari, tá difícil, a escola mandou ver o que está acontecendo, porque às vezes tem prejuízo nas relações entre os pares, às vezes a aprendizagem ficou comprometida, ou às vezes é uma criança que se frustra, se decepciona, se irrita, se estressa por poucas coisas. E aí, quando eles chegam, eles falam assim: ó, tá aí, vê o que dá para fazer. E aí, na verdade, fala assim: não, vamos todo mundo junto, porque não tem tratamento do TOD sem família junto. Então, é o Uhum. pressuposto inicial meu. Mas aí a gente começa a conversar e aí eu vou discriminando junto com os pais qual que é a diferença entre TOD e desobediência. Todas as crianças, todas, sem exceção, mostram comportamentos de desobediência, Isso, fala de certo? novo, fala de novo, psicóloga, porque daí você reforça a minha Exatamente. fala. Todas as crianças, Até sem as minhas, exceção, até as minhas e até as sim, suas, né? sim, com certeza, todas, várias vezes ao longo do desenvolvimento delas, apresentam comportamento de desobediência. E, gente, é importante pensar isso: desobediência não é um problema. Uhum. Desobediência só se torna um problema como um outro comportamento qualquer quando ela se torna a maior parte do tempo pautada nisso, quando o comportamento ele toma uma frequência, uma magnitude muito grande. Então, enquanto a gente está falando de desobediência, a gente está falando de crianças que sabem se posicionar e estão treinando para a vida adulta. Quando a gente fala assim: ai, mas é uma fofa, né, essa filha? Ai, o seu filho é um queridão, né? Tão bonzinho, não tem boca para nada. Tão... Opa, alerta! Aí já sobe em mim uma anteninha, um sinal de preocupação, porque as crianças não podem ser passivas a ponto de aceitarem tudo que vem. Sim. Então, quando a criança, diante da mãe, diante do pai, se opõe, questiona, não faz tudo prontamente, também a gente tem que olhar isso como um treino para a vida adulta, onde ele está se posicionando, onde ele também às vezes está marcando, delimitando limites, marcando o território dele, qual que é o espaço de atuação dele. E muitas vezes, Gabi, as crianças estão simplesmente mostrando assim: olha, eu também quero sentir que eu sou tão importante quanto você, mãe, quanto você, pai. Então, quando eu falo, não vou fazer, quero ver eu fazer, ou faz aquela cara, ou aquele confronto, a gente fala assim: olha a voz, olha o topete, mocinho. Quando eles fazem isso, é porque eles estão falando assim: ó, eu também quero estar de igual para igual com você, Exatamente. diante do meu lugar, quero pertencer a essa família, quero ser respeitado, quero ser enxergado aqui dentro como sendo alguém realmente relevante. É Então a gente verdade. fala assim: ó, primeiro, não vamos eliminar
esse comportamento. Mas vamos entender que desobediência é algo normal de todo o desenvolvimento humano. E é Quando a muito gente legal o que fala você de está falando, muito legal o que você está falando, porque casa muito com a disciplina positiva. É por isso que eu digo que a disciplina positiva ela caminha junto com a psicologia, né? Porque a gente entende que todo desafio de comportamento, seja ele a desobediência ou qualquer outro, ele é um passo para ensinar uma habilidade. Ou seja, se sua criança não apresenta muito desafio de comportamento, é sinal que ela está evoluindo um pouco. Porque ela não está desenvolvendo habilidades, ela está aprendendo a calar as emoções, né? Então, quanto mais Uhum. desafios, maior a chance eu tenho de ensinar algo diferente para essa criança. Por exemplo, uma criança desobediente, né? Que aí a gente acha que ela está enfrentando o tempo todo. Talvez ela precise aprender a ter paciência, ela precisa aprender a ter resiliência, ela precisa aprender a ter autocontrole, autorregulação emocional. Não necessariamente ela tenha uma personalidade que vai ser assim pro resto da vida. Ela só precisa desenvolver habilidades que ela ainda não aprendeu, né? E a gente, como Isso. pai, eu costumo dizer que a gente precisa ser, eu falei até hoje pro Rafa isso, a gente precisa ser os guarda-reios na estrada, sabe? A criança é como se ela fosse um carro desgovernado na estrada. E ela vem desgovernada, ela vem caminhando, ela vem batendo em tudo quanto é canto até ela encontrar o caminho que ela quer percorrer. E se a gente não for os guarda-reios, ou seja, se a gente não souber conduzir, orientar e guiar, elas vão cair no precipício, né? Que são as doenças psicossomáticas, que são os problemas de relacionamento. Mas se a gente for os guarda-reis e a gente conseguir controlar, a hora que ela vier aqui, o pai segura. A hora que ela vier aqui, a mãe volta ela pro prumo e o pai volta. E assim a gente vai dando a direção para ela caminhar. Isso Não é? mesmo. Muito legal, Perfeito. Ari. Mas vai, continua. Vai falando que a gente vai falando mais. Isso. A E questão aí, do quando a Todd. gente Então, fala, então, você acha que é um aprendizado? então eu estava falando assim, ó, que a gente pensa a desobediência antes porque é um dos traços mais marcantes do Todd. É uma criança que com frequência discute as regras, com frequência se recusa ativamente a fazer coisas. E quando eu falo com frequência, é porque é muito mais esses Uhum. comportamentos que aparecem de medir força, de responsabilizar as outras pessoas pelo que ela mesma fez, de se aborrecer e se perturbar facilmente, de incomodar pessoas em torno dela. Eu falo que é Uhum. frequentemente porque isso é grande parte do tempo que a criança se envolve nesse tipo de comportamento. Quando a gente Uhum. fala de desobediência, a gente fala que isso acontece também. E acontece várias vezes, mas não Uhum. acontece sempre diante de situações de vida onde a interação familiar, a interação com algum dos pares ou de algum dos familiares que cuida dessa criança está presente. Tá, então Então, só um quando a gente pouquinho, fala assim, Ari, olha, só um pouquinho, que tem gente que entrou depois, eu vou explicar o que você explicou lá atrás. Gente, a Ariadne falou uma coisa muito importante. A gente não pode desqualificar a nomenclatura, tá? TOD, transtorno. Ah, não existe isso. Ela existe, mas isso não significa que a sua criança tem um diagnóstico ad eterno, tá? Que ela vai ser assim para sempre, que isso faz parte da personalidade dela. Não é isso que ela, como psicóloga, ela analisa diante de um quadro desse que vem para ela. Mas ela respeita a nomenclatura, porque isso significa que a criança tem características acentuadas de um comportamento desafiador. Então, é importante a gente entender isso, porque não é porque a sua criança desafia o tempo todo que você vai falar assim, então, ok, meu filho desafia, já entendi que não dá para rotular como um diagnóstico eterno, então eu vou deixar ele fazer o que ele quer. Não, daí agora a gente vai entrar no assunto que a gente vai precisar ensinar essa criança a flexibilizar também. Certo? Que tinha isso, gente que entrou depois e não pegou esse começo que você falou, para não se confundir. Vai. perfeito. Então, eu estava diferenciando essa questão da desobediência, porque é um traço importante do TOD, mas a desobediência também é uma característica do desenvolvimento saudável e normal das crianças. Todas as Uhum. crianças, como eu disse, sem exceção, têm esses comportamentos de confronto, de medir limites, de testar a Uhum. responsabilidade dos pais. Porém, o que a gente olha no TOD é a frequência do comportamento. Então, uma criança com o transtorno, ela mais frequentemente se envolve nesse tipo de comportamento de oposição, de desafio, de estabelecer ela mesma as regras da situação, do que de ceder, diferente da Sim. desobediência. Um Uhum. outro traço importante no TOD é que as crianças com esse transtorno, elas não têm muita preocupação de resgatar, de restaurar
o laço com o pai e com a mãe logo que elas fizeram um comportamento inadequado, que elas tiveram isso. Então, elas têm dificuldade, por exemplo, de se desculpar, elas têm dificuldade de manter o contato e a necessidade, por exemplo, de manter presença física. Enquanto uma criança no desenvolvimento natural e mais sadio, o que que ela faz? Ela já busca necessariamente pelo pai e pela mãe. Ela tenta ir atrás desse pai e dessa mãe quando percebe que não corresponderam, quando percebem que tiveram ali um comportamento que chateou, que de alguma forma gerou um desconforto e rompeu temporariamente aquele laço. Então a gente Ótimo. fala Então, de muita intensidade e de muita diferença nesses dois padrões, nesses dois traços, certo? certo. Quando a gente fala de TOD, é importante a gente pensar que a literatura apresenta e aponta que a grande maioria, se não a, a razão inicial de tudo isso, é a relação familiar. Então, Uhum. o TOD, ele apresenta que as crianças com TOD, elas apresentam, elas declaram, elas denotam uma relação familiar desajustada. A gente chama Certo. isso, na psicologia também, de assincrônica, que elas não estão em sincronia, elas não estão em ajuste. Uhum. Então, o que um fala nem sempre é o que o outro valida. Então, pais, por exemplo, que têm uma desarmonia, um desajuste relacional conjugal, têm maior probabilidade de desenvolver laços familiares, onde as crianças vão possivelmente desenvolver um transtorno de opositor desafiador, ou algum problema de comportamento grave, como birra, como agressividade. Também tem, enquanto prevalência, na questão familiar, pais com transtornos de humor, transtorno opositor também, déficit de atenção e hiperatividade, ou uso de substâncias ilícitas, que acaba também gerando um desajuste familiar. Uhum. Outra característica também correlacionada à história familiar são famílias onde várias pessoas participam dessa condução na, vamos falar, orientação, no estilo Uhum. de condução da educação dos filhos. Então, Uhum. hora está com um, hora está sob o cuidado de outro, Sim. e essa criança fica transitando entre contextos, entre casas, entre pessoas, e não mantém uma linha única. Por isso que a gente fala que não é sincronizado, porque não tem uma maneira única de nortear esse comportamento. Quando você fala do guarda-rei, é porque assim, olha, realmente tem um pai e uma mãe que estão colocando para a criança com clareza o que é esperado dela Uhum. e qual é a zona de perigo, qual que é o limite que ela tem que transitar. Quando essa Uhum. criança está para lá e para cá, ela tem dificuldade em ter clareza sobre isso. E aí ela entende isso e ela vive isso como sendo também uma relação de negligência. Então, Uhum. pais também que são muito omissos, que ora, ou que são muito inconsistentes, que ora aceitam um comportamento porque estão de bom humor, ou que estão numa boa, ou que estão muito cansados. Então, nossa, trabalhei tanto hoje, cheguei cansada em casa, agora, ai, deixa fazer, faz conta que você não está vendo, deixa para Uhum. lá. E a criança faz a leitura de que, ok, isso é autorizado. Aí amanhã, Não esse pode mesmo mais. comportamento já não é mais. Ou então, os pais eles não consequenciam com frequência e deixam as crianças mais livres, mais soltas. Isso também faz com que as crianças se envolvam em qualquer comportamento que coloque em evidência o lado negativo. Por quê? Porque qualquer comportamento, a gente fala só qualquer comportamento, inclusive comportamento antissocial, inclusive comportamento perigoso para ela mesma, porque qualquer tipo de consequência é melhor do que nenhuma consequência. Para a Uhum. criança, ainda que seja uma consequência aversiva, ou uma bronca, ou um olhar, ou até uma palavra ruim, ainda assim é melhor do que ela ficar sem nenhum tipo de direção. Então, quando a gente fala Sim. assim, ai, prestem muita atenção no tipo de consequência que vocês dão, é porque é importante consequenciar, porque senão a criança ela vai tentar vários comportamentos, e entre eles, os comportamentos de agressão, de hostilidade, de, enfim, esses comportamentos É. todos que a gente descreve como sendo disfuncionais ou desajustados. Ari, eu costumo dizer o seguinte: a gente precisa dar limites para as crianças, né? Então, assim, a criança ela é um ser livre, ela nasce livre
para poder viver, sentir, né? Sentir-se, né, ela mesma, com os outros. Só que o limite ele é tão importante porque ele traz segurança para que ela se desenvolva saudável. Então, assim, eu até fiz uma série de lives uma vez de manhã, que eu faço live todo dia de manhã, falando sobre isso, de um livro que eu li que fala o que aconteceu na nossa infância e o que fizemos com isso. E a autora ela fala o seguinte, né? Alguns perfis, algumas pessoas de personalidade mais forte, elas adotam como se fosse um personagem de necessidade de controle. Ou seja, eu preciso ter o controle da situação uma vez que eu percebo que o local onde eu estou inserido é sem controle. Porque eu preciso, de alguma forma, sobreviver em meio ao caos emocional que eu estou inserido, enquanto criança. Então, é como você disse, né? Pelo aprendizado. Então, eu aprendo que nesse caos entre conflito familiar, um pai pensa de um jeito, a mãe de outro, um pai tem envolvimentos com drogas ilícitas, enfim, ou a mãe, né, às vezes é permissiva, outro dia é autoritário, o pai é bravo, a mãe é livre, e eles não se encaixam ali nesse contexto familiar, a criança ela se sente abandonada emocionalmente, né? Se eu não tenho uma rotina a ser seguida, isso não me traz segurança. Se eu não tenho segurança, eu entro em colapso emocional. Se eu entro em colapso emocional, dependendo do meu tipo de perfil, da forma como eu lido com as minhas emoções, ou eu vou para apatia ou eu vou para agressividade. Né? Então, tem crianças que acabam partindo para agressividade porque precisam desse controle na mão. Já que ninguém controla nada, quem controla aqui sou eu, né? Aham. E aí a repetição desse comportamento vai gerando o aprendizado. Então, opa, agora eu não tenho mais a necessidade de controle, agora eu aprendi a ser assim. Agora eu preciso questionar, agora eu preciso falar por último, ter a última opinião. Né, decidir Uhum. as coisas. E por que você faz isso? Depois eu já nem sei mais por quê, porque agora é tão automático, né? Então faz muito Uhum. sentido com o que você está trazendo aqui para gente, que eu falo disso sobre a biografia humana e a disciplina positiva fala disso no quadro de objetivos equivocados, quando a gente fala da criança que tem a crença do poder mal direcionado, ou seja, eu só me sinto aceita e importante quando eu estou no poder. Né? E aí a gente entra naquele ciclo tóxico, né, de relação familiar, ou seja, eu brigo, eu grito, eu exijo, o meu pai me pune, me castiga, ele é arbitrário, ele cresce para cima de mim, a criança se sente desvalidada, isso provoca irritabilidade, eu fico frustrado, então eu vou gritar, eu vou exigir, eu vou brigar, o pai pune, nananã. E aí a gente nunca sai desse ciclo, e esse ciclo vai gerar o aprendizado, e a criança acaba com um diagnóstico. Né? E aí o pai acha que vai ser sempre assim, É. não é? E infelizmente, quando esse ciclo ele é ativado, ele por si só acaba trazendo à tona o pior lado dos dois envolvidos. Tanto a criança acaba sendo vista e todo o tempo enfatizado esse lado do comportamento inadequado, da birra, do confronto, do desequilíbrio, e também ela acaba conhecendo sempre esse lado tenso, hostil, agressivo do pai e da mãe, pouco paciente, pouco responsivo. Então, quando eu falei para vocês que qualquer comportamento, mesmo que desajustado, aparece, é porque realmente a criança ela precisa de uma previsibilidade, ela precisa de uma sequência de comportamentos consistentes, ela precisa de um contexto onde ela saiba O o que que é vai esperado, acontecer? ou pelo menos o que vai acontecer. Então, se eu sei sempre que o meu pai e minha mãe vão me xingar, ou vão brigar comigo, ou vão me colocar de castigo quando eu faço isso, eu sei nessa hora que eles estão ali. E que eles estão, inclusive, olhando para mim, olhando para a minha existência. Olha Então, só o que ela já. está falando, gente. Isso é importantíssimo. É o objetivo equivocado da criança, né? Ela quer atenção, ela quer a validação. E ela não sabe que o comportamento errado dela vai ter isso, mas de uma forma ruim. Então, ela continua mantendo o comportamento agressivo porque ela não tem uma necessidade atendida, né? E a forma como Isso, a gente lida com isso vai potencializar ainda mais, né? Ai, exatamente. a gente está quase na metade da live, que depois eu quero entrar no caminho. Metade não, já passamos da metade. Aí eu quero entrar na solução. O que a gente pode fazer, então?
tá? Mas eu vou Certo. ler um pouco as perguntas, que tem bastante, senão depois o pessoal fica triste. Vamos lá. Porque a gente Aham. não leu. Tem bastante aqui, deixa eu ver se eu consigo ver algumas. Talvez a gente não responda todas, tá, gente? Porque senão a gente não entra no assunto. Vocês querem saber o que fazer, então, né? Então vamos para o que fazer. Muita gente dando oi, muita gente parabenizando. Cadê as perguntas? Aqui. A psicóloga do Gui disse exatamente isso, apenas para intervenção, quando você disse sobre, né, a nomenclatura. Eu optei por estudar, entender e não quis medicar. Isso é legal, né, Ari? Você também é a favor disso, Sim, né? Ao invés da sim. medicação. Todo mundo parabenizando, perfeito, perfeito. Teve aqui, Michele, a minha reclama de tudo, tem 7 anos. A reclamação você acha que também pode entrar como um diagnóstico de oposição? Ou uma nomenclatura, né, Não, de oposição? não. Não, Só né? isolado, não. Não. É. A gente precisa entender que às vezes a reclamação, ela pode ser o início, o ponto inicial mesmo, o ponto-chave de descrever o quanto que essa criança às vezes está sentindo que o espaço que ela ocupa é muito pequeno e ela Uhum. frequentemente se sente injustiçada na relação com os demais. Normalmente, as crianças mais velhas, os filhos, os primeiros filhos, eles sentem essa questão da injustiça, às vezes por conta da distância entre o que elas são capazes de fazer e o posicionamento do pai e da mãe, e às vezes por não ser ouvidas. Olha Uma que das, legal. características, uma das características que a gente fala da intervenção é sempre, como eu falei lá no começo, trabalhar a família junto. Não tem como trabalhar o transtorno opositor sem família. Então, se a família entende que precisa ter um local de escuta, que essa criança está contando, está declaradamente mostrando uma desordem, uma desorganização da família, a gente tem que cuidar de todos. Então, Sim. a reclamação pode ser falta de espaço, falta de lugar, pode ser uma escuta que não está sendo muito ativa. Às vezes eu ouço, mas eu não presto atenção no que isso está dizendo. Quando o meu filho está reclamando, ele está pedindo o quê? Será que ele está pedindo tempo? Será que ele está pedindo tempo de qualidade? Será que ele está pedindo uma interação mais pontual em determinada área, às vezes escolar, às vezes numa brincadeira? A reclamação, ela vem contestar, protestar por um lugar, por um espaço. É Então, enxergar fora da caixa, né? A gente como isso pai. seria interessante ouvir. Por que reclama tanto? Por que nada está bom? Né? Por que Uhum. será que essa criança todo o tempo se coloca numa condição de desvalia ou de desinteresse? Ou por que ela está todo o tempo mostrando que ela não é ouvida, ela não é validada? Às vezes a gente não está dando espaço para a criança poder, inclusive, falar do que ela não concorda. E aí ela reclama de tudo. Porque se Sim. eu estou insatisfeita, por exemplo, porque a minha vida não está funcionando em tempo de qualidade, por exemplo, meus pais não têm tempo para mim. Eu vou reclamar a hora de ir para a escola, eu vou reclamar a hora de fazer a tarefa, vou reclamar na hora de colocar roupa, escolher, porque a minha necessidade inicial de pertencimento não está sendo satisfeita. Às vezes a minha Exatamente. necessidade de cuidado, de simplesmente sentar e ficar um tempo ali juntos, sem ter longas conversas. A gente precisa, às vezes, estar junto. Às É, vezes a gente, criança ela está isso conectando. Isso que a Ari está falando é a gente enxergar a crença por trás do comportamento, né? A criança está querendo comunicar alguma coisa sempre. A gente tem que mudar a nossa perspectiva, ao invés de rotular, tentar enxergar além, certo? Vamos lá, Isso. tem mais perguntas. Aqui, que sorte eu tive de conhecer a Gabi, ela mudou meu olhar sobre a minha filha. Ah, obrigada, gente, isso é muito bom. Amo os conceitos, serviço de utilidade, mamãe Gabirli e as crianças estão na cama, o Rafa. Isso é bom, isso é bom. Meu filho tem 2 anos e quando falamos não para ele, ele vem e nos dá um tapa, bate. O que fazer? Nós vamos entrar agora no tópico do que fazer, certo? Vocês duas são ótimas. Aí, Ari, coraçãozinho para você, coraçãozinho. Minha irmã e minha mãe só ficam bravas e falam que meu filho é custoso e teimoso. E ele acaba ficando mais nervoso e desobedecendo, e enfrentando mais. Não sei mais o que fazer, cada vez está ficando pior. Grazi, a gente vai falar agora sobre isso, mas, gente, é um ciclo vicioso, né? A criança se comporta, você pune, castiga, rotula, a criança se desvalida, aí isso provoca uma emoção ruim, vai gerar um comportamento ruim. É aquele ciclo que a gente estava falando aqui. Cai no aprendizado que a Ari disse
sobre o Todd, tá? É, a Dani, ó, tudo prima aqui, ó, Dani Celhorti. Oi, primas, ela colocou. Uma dúvida de um aluno meu. Como lidar com uma criança de 3 anos que não obedece nenhuma regra, que influencia outros alunos e uma criança violenta onde chegou até morder minha auxiliar? Bom, eu acho que a maioria agora, Ari, se eu ficar lendo, a gente vai perder muito tempo. É muita pergunta sobre o que fazer. Então, vamos entrar nesse tópico. Gente, desculpa se eu não li sua pergunta, mas senão a gente não vai passar o conteúdo para vocês, que a gente só tem 20 minutos. Então, o que a gente pode fazer, tá? Eu tenho algumas ferramentas dentro da DP, mas eu quero ouvir de você. O que você costuma orientar? Quais são as ferramentas que a gente pode usar na comunicação para amenizar esses comportamentos? Porque, Ari, agora você vai me dizer se você concorda comigo. Eu acho que, na minha visão, eu nunca ensino as pessoas a mudarem as crianças, né? Você não tem que mudar o perfil do seu filho. Se ele tem uma atitude de liderança, de competitividade, né? De autocontrole, de controle da situação, isso não é ruim. Talvez ele possa potencializar isso para ser um empreendedor, para ser um comunicador, né? Para ser um palestrante. A gente não sabe. Mas a gente precisa canalizar essas emoções para que ele utilize isso de uma forma saudável. Se você quer saber se você concorda com isso e como você ensinaria, se essa é a sua visão também, a essas crianças, a esses pais a canalizar essas emoções e esses comportamentos equivocados das crianças. Sim, então vamos lá. Independente se a intervenção é com família ou se vai ser com os professores, a condução é a mesma. E eu sempre parto do princípio inicial de respeito. O que é importante a gente pensar na relação de respeito? É de início a gente considerar que tem uma criança, que ela já tem ali um saber, ainda que seja em desenvolvimento, ela já tem um querer, ela já tem uma visão sobre as relações que estão estabelecidas com ela, e ela também sente quando as pessoas estão próximas a elas. Uhum. Então, todo comportamento que aparece na relação, na interação com outra pessoa, seja um adulto ou uma criança, a gente tem que olhar o outro lado da interação também. Não basta a gente olhar a criança isoladamente. Se eu estou na escola, eu tenho que olhar a interação dessa criança com o par, com o amigo da mesma idade e com a professora. Se eu estou em casa, eu tenho que olhar a relação com os pais e os irmãos, ou se é filho único, com os pais. Porém, quando a gente está considerando a relação de respeito, a gente tem que supor que essa criança está comunicando algo para mim, ainda que seja simplesmente de forma não verbal. Eu não uso nenhuma palavra, só uso comportamentos abertos, que a gente chama na psicologia. É todo o comportamento manifesto. São tapas, são birras, são caras, são retaliações. Isso tudo é uma manifestação de um comportamento. E também tem por trás disso uma função. Ganhar algo com isso ou retirar uma aversividade. Às vezes, algumas crianças agridem porque elas se sentiram agredidas. Às vezes, elas agridem porque elas perderam espaço. Às vezes, elas agridem porque elas estão tentando colocar um limite e elas não conseguiram. Uhum. Então, se a criança bateu, se a criança mordeu, é porque, de alguma forma, faltou esse entrosamento entre a criança e o outro que estava na relação. Então, quando a gente fala respeito, aconteceu algo desconfortável, algo desajustado, eu tenho que acolher. E acolher é, vem aqui, eu estou com você e estou para você nesse momento. Eu estou aqui para te auxiliar. O que aconteceu, a gente vai falar depois se é certo ou errado. Mas eu primeiro tenho que ouvir de você. Por que que isso aconteceu? Quando eu trabalhava na escola, eu vim depois de uma situação onde eu entrei numa coordenação e as crianças vinham para mim para eu dar uma bronca, punir, ou dar um castigo, né? E aí, quando eu comecei a atuar, eles sentavam, então, os dois envolvidos, né? Às vezes três, e eu perguntava o que aconteceu. Não, mas não fui eu, não. Aí eu perguntava, presta bem atenção no que eu perguntei. O que aconteceu? Eu não perguntei quem fez. Perguntei o que aconteceu. Aí um explicava. Ah, e o fulano, a hora que eu tava passando lá, contava a versão. Aí eu olhava pro fulano. É verdade? Foi assim que aconteceu? Foi, só que daí o que eu fiz foi assim, assim, assim. É verdade? É verdade. Só que eu fiz isso, daí eles explicavam. Então, eu tô entendendo
que o que aconteceu foi isso, 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 e causou em você, fulano, esse tipo de sentimento, e você agiu assim, e com você assim. É isso? Sim. Então agora a gente tem que pensar o que seria indicado se fazer numa situação quando a gente está com raiva, ou quando a gente está com muito medo, ou quando a gente está se sentindo humilhado ou envergonhado. O que a gente poderia fazer? Ou o que você teve vontade de fazer e não conseguiu, por isso acabou brigando ou xingando. Foco na Por quê? Qual que é solução. o pressuposto? Isso. Mas por quê? Qual que é o pressuposto? Que todo comportamento e todo sentimento, ele vem ilustrar, às vezes, uma inabilidade. Um comportamento que está falho, ou que ainda é muito fraco, ou que ainda eu não tenho. Então, se, por exemplo, eu estou sempre irritada, estou sempre frustrada, aqui dentro, às vezes, eu estou pensando, ai, devia ter falado. Nossa, que Uhum. raiva, por que eu não falei isso? Isso ficou engasgado. Então, o meu sentimento já está denotando para mim, já está ilustrando que eu preciso melhorar a minha habilidade de comunicação. Então, quando eu acolho a criança, e isso não muda se é pai, se é professor, seja lá quem for, eu vou olhar e eu vou validar o conhecimento, a interpretação, o comportamento da criança como sendo real e como sendo importante. Eu não vou dizer para essa criança, isso daí, fica se incomodando com bobeira. Para com isso, fulano. Não, eu vou entender que para aquela criança se sentir frustrada, se sentir triste ou se sentir irritada naquela situação é importante, é algo que ela está tentando solucionar ou pedir auxílio. E aí, quando eu ouvi e eu entendi o comportamento que está falhando ou que está em déficit, eu entro em cena. Eu entro em cena como? Eu vou criar combinados de imediato com a minha criança? Não, não vou criar combinados. Primeiro, eu vou satisfazer essa necessidade, essa privação. É a mesma coisa. Eu cometi um erro, eu errei, eu escorreguei em uma vacilada. Aí vem alguém e fala assim, mas eu não te falei? Você É, sabia, eu te contei. A tô gente só não te dar um precisa que soco. ninguém fale isso. É. A gente simplesmente vira e fala assim, quando a gente se importa com a pessoa, realmente a gente vira e fala assim, puxa, que chato. Meu, não acredito. Como assim? Como é que você tá com isso? Nossa, e aí a gente realmente está validando. Depois disso, a gente fala assim, e agora? O que você vai fazer? A gente não vai para a pessoa que a gente realmente está querendo que evolua, que cresça, falar, mas também, né? Você Eu sabia? sei, E a né? mesma Só podia dar coisa, nisso mesmo, né? isso. E a mesma coisa a gente precisa aprender a fazer com as crianças. Mas isso não é muito difícil porque a gente já faz com os nossos amigos, a gente já faz com, às vezes, os nossos irmãos, com os nossos pais, com o nosso marido. É só a gente transferir para a criança. Por isso que eu falei que é respeito o primeiro eixo. Porque a gente já parte do pressuposto que tem alguém ali que está sofrendo. É, E mas é aí eu enxergar a tiro criança com dignidade, né, Ari? A gente vem de uma cultura isso. onde criança não sabe nada, criança não tem que falar nada, criança não tem que achar nada, e a gente tira a dignidade da criança, né? Infelizmente. Isso, Mas a gente tá aqui, quem tá aqui assistindo a gente é porque quer mudar isso. Então vamos mudar isso. isso. E vem a importância disso. E quando a gente fala, então, que é legitimizar os sentimentos, a gente acaba dando modelo para a criança de como resolver. Porque nós estamos mostrando para ela uma condição diferente. Diferente de falar assim, ó, mas que coisa! Vai para lá, vai para o seu quarto, eu não quero falar com você. E a gente tira qualquer tipo de cuidado e atenção. Na verdade, nessa situação de legitimação e de acolhimento, a gente está falando assim, olha, querido, tá tudo bem. Você errou, eu também erro. E quando a gente erra, é para a gente pensar o que está faltando. Vamos fazer. E eu vou fazer junto com você. Então a gente não faz combinados de início, mas a gente enche o baldinho da criança. A gente supre a criança das necessidades, das deficiências que ela está contando que ela tem. A gente empodera, a gente encoraja. Como? Ah, que lindo, muito bem, assim que faz? Não. A gente simplesmente olha para a criança e fala assim: ó, lembra tal dia que aconteceu isso, isso, isso? Você resolveu assim. Acho que você poderia pensar algo parecido com isso. Ou então, se lá naquela situação você resolveu, você sabe, você tem a resposta. Vamos pensar junto? E então eu encorajo a criança a falar, que foi o primeiro passo. Eu encorajo a criança a sentir e mostrar que está sentindo.
E agora, em terceiro lugar, eu encorajo a criança a atuar. Se eu falo para ela, tudo bem que você errou, vamos pensar um caminho juntos, eu estou dizendo para ela, vem que eu estou com você. Então, não tem problema se você errar de novo, porque eu vou estar aqui junto com você. E aí, então, a criança vai fazendo pequenas exposições, e quanto mais enfrentamentos ela vai fazendo, e ela encerra ciclo, fecha o ciclo total e volta para ela um sentimento de competência, de Sim. autoconfiança, Sim. certo? Gente, Então, isso que a Ari está dizendo não é nada mais, nada menos do que a conexão antes da correção, né? Que a gente chama aqui. Tem até uma frase da Isa Minatel, que inclusive, para quem não sabe, segunda-feira tem live com ela aqui também no IG, que ela fala, né? Quando o seu filho errar, abra os braços primeiro, para depois abrir a boca, né? Então, a gente precisa se conectar primeiro, para depois a gente corrigir, educar, direcionar essas crianças. E, gente, um detalhe importante, que a gente tem 8 minutos só. Isso que a Eri está dizendo, é importante a gente entender que, às vezes, naquele momento, a gente não vai conseguir validar verbalmente. A gente não vai conseguir falar, poxa, eu percebi que você queria muito isso e não teve. Eu estou entendendo que você queria assistir mais TV e agora não é possível. Eu estou entendendo. Porque a criança está no ápice das emoções, ela está tão eufórica, ou tão brava, ou tão irritada, que ela não vai ouvir nada. E você vai falar e vai ser blá, blá, blá. Isso vai desencadear mais ira e aí ela vai devolver para você com mais agressividade. Então, às vezes, é importante a gente só acalmar essa criança, né? Seja deixando ela sozinha, algumas preferem, né? Ou oferecendo um abraço, um copo d'água, direcionando para uma outra visão, um outro comportamento, tirando ela de cena para não expor ela na frente de outras pessoas. Primeiro, aquieto, né, Ari? Para depois isso. eu seguir os outros passos que ela tá dando aqui pra gente de dica, que também a gente usa isso dentro da DP, porque senão vocês vão falar assim, eu fiz o que aquela psicóloga falou e meu filho não escutou nada do que eu tô dizendo. Claro, ele tava numa ebulição de emoção, né? E aí naquela ebulição ela não Isso. vai ouvir mesmo, né? Isso. Ai, Lembra que eu falei, fala. só uma questão. Lembra que eu falei que a gente, de início, não faz combinados, mas a gente Sim, vai fazê-lo? sim. Quando que a gente estabelece os combinados? Quando a intensidade e essa frequência, essa urgência em se mostrar, em chamar atenção, em ser agressivo, em hostil, diminuiu. Porque essas outras necessidades foram satisfeitas e a criança foi acolhida. Aí é a hora da gente estabelecer os combinados. Porque um traço importante das crianças opositoras é que elas não aceitam combinados. Então, eu não vou começar uma intervenção fazendo combinado. Porque ela nem Eu vai não ouvir. vou. Não, porque daí eu vou potencializar ainda mais a resposta. Então, de início a gente não faz combinados, mas a gente estabelece esses tratos, a gente faz essa reunião, esses acordos de família, onde todos têm espaço para reclamar, todos têm espaço para sugerir e todos vão participar de algumas mudanças, algumas alterações. Todos são todos, pais também. E a gente faz isso somente se e quando diminuir a frequência desses comportamentos. Quando a criança já for capaz de ouvir, ou quando ela já for capaz de manifestar outros comportamentos, porque eu já direcionei o olhar para esse meu filho, eu já consegui conduzi-lo para outros comportamentos e mostrar para ele competências. Essas crianças, normalmente, elas chegam para mim em caquinhos, porque elas têm uma dificuldade mesmo de saber nelas também o que, que elas têm de bom, o que, que elas têm de valorável. Porque foram tantas críticas, tantas É muita punições que elas já crítica. se perderam. Elas perdem Exatamente. o senso, né, de autovalorização, né? Fica com a E, autoimagem negativa, né? e se nessa hora eu pedir mais uma coisa dessa criança, eu vou estar sendo muito cruel. E os É. pais a mesma coisa. Então a gente tem que entender que elas não podem mais ser o alvo da crítica e nem do nosso olhar de bronca ou de forma crítica mesmo, mas ser o alvo do nosso cuidado. E quando a gente muda essa relação e esse olhar, uma nova relação se estabelece mesmo, É verdade, ok? gente. Olha, então, resumidamente, para a gente acabar aqui, vocês entendendo. Não se trata de deixar para lá o comportamento, porque isso é permissividade. Então, em momento algum, a gente está dizendo assim, ó, aceite seu filho do jeito que ele é, a personalidade dele forte, é algo que é dele, você tem que aprender a lidar com isso. Não é isso que a gente está dizendo. A personalidade Por quê? forte é algo dele,
pode concluir. Porque se a gente fizer de conta que não está vendo ou negligenciar esses sinais, essa criança vai apresentar dificuldades de relacionamento, porque os amigos vão se afastar, vai Uhum. apresentar problemas de aprendizagem com grande frequência na escola, são crianças suscetíveis na adolescência a entrarem, se engajarem em comportamentos de risco, e isso inclui tabaco, álcool e drogas, substâncias ilícitas, além do estrago na autoestima. E uma criança com autoestima ou uma autoimagem deturpada é um adulto depois triste, deprimido, Doente. incapaz, parado, doente na vida. Então a gente não É. pode banalizar e nem negligenciar os sinais, sejam Olha que eles quais importante. forem dos nossos É. filhos. Então, gente, não é permissividade, tá? É o que eu falo aqui, não é autoritarismo. Bater de frente com uma criança dessa, você só vai potencializar ainda mais o mau comportamento, mas também não é ser permissivo, porque senão você pode desencadear tudo isso que a Ari disse aí. Então, o que a gente trouxe para vocês? Encontrar o equilíbrio dentro de uma comunicação respeitosa, de como validar os sentimentos dessa criança, direcionar o comportamento, fazendo acordos ou trazendo reflexões sobre o que ela já fez no passado de positivo e como ela pode agir no futuro a partir de então. Claro, é um contexto muito amplo que a gente está trazendo aqui de solução, né? Eu tenho certeza que a Ari, em atendimentos com os clientes dela, os pacientes dela, ela vai trazer com mais detalhes o como fazer isso, assim como eu faço nos meus atendimentos, e a gente alinha o passo a passo das ferramentas dentro da DP que a gente pode usar. Então, não tem como a gente trazer um contexto muito amplo, senão a gente abre uma segunda live só para trazer o como e as diversas opções de agir com esse como, né, Ari? Mas, Isso. gente, resumidamente, eu acho que pelos feedbacks que vocês colocaram aqui, que a gente só tem 2 minutos e vai encerrar, eu acho que a galera gostou, todo mundo conseguiu entender. Quem tiver interesse em saber mais, quem tiver dificuldade de lidar com os filhos e tiver vontade de fazer uma análise, né, de buscar um profissional para isso, a área atende Londrina e região ali. Atende pela Veritas? Você está atendendo pela Veritas? Veritas, isso, É pela Veritas que Veritas. chama? Uhum. Isso. E os atendimentos Ah, online também acontecem, isso, atende lá independente, e isso, e online também. isso. Então, assim, procure um profissional. Vocês sabem que eu também trabalho com isso dentro da disciplina positiva. Para quem for amante da DP e quiser conhecer mais, eu faço as consultorias para vocês aprenderem as ferramentas da DP. E a gente sempre vai estar por aqui, né, Ari? Isso, Eu agradeço do perfeito. fundo do meu coração você ter aceitado. Gente, essa Eu agradeço garotinha também o aí, convite e a oportunidade. eu tô puxando ela pra internet, que a bichinha ali, ela gosta mais do tete a tete, ela não é muito da internet. Vocês Isso, pensam, olha aqui, agora eu vou falar os podres. Vocês pensam que ela é toda assim, certinha? É nada! Quando a gente tá junto, ela olha, solta, levanta os braços pra falar, né, Ariadne? isso aí. Mas tá E eu aqui, agradeço também o convite. E é uma imagina, oportunidade mesmo única e de verdade. A gente está se refazendo todo o tempo. A Gabi é acabou de verdade. contar que não é a minha praia, mas eu estou aqui porque realmente ela falou: tem muita gente precisando que compartilhe conhecimento. Então, estamos aqui colocando em xeque, em teste também a minha habilidade, a minha dificuldade para favorecer vocês e também para treinar em mim características que não são tão naturais e há tão pouco tempo que eu estou entrando nesse segmento. Mas agradeço, estou Exatamente. aqui então mesmo para o que precisarem. Obrigada de coração. E, gente, Obrigada. não esqueçam, não esqueçam. Não é porque o seu filho tem um transtorno, um diagnóstico, que isso vai ser para sempre na vida dele. Se a gente mudar, principalmente pelo que a Ari disse, a relação familiar, a gente muda o comportamento da criança, né? Ensinando ela a flexibilizar e potencializando em outras áreas, em outras emoções. Não sejam permissivos e nem sejam autoritários. Encontrem o equilíbrio. Ari, Deus abençoe você. Obrigada. Tenho Amém certeza a que Deus todos. estava presente na nossa live, porque todo mundo que eu chamo para cá tem o agir de Deus. Então, que Ele abençoe sua família, seu filho, seu marido. Eu tava com saudade de você, ainda bem que a gente se Amém, vê por aqui. obrigada. Obrigada mesmo. E que Deus abençoe a E vida para de todo vocês mundo que também. assistiu essa live aí também. Um beijo É o grande, que eu boa noite. desejo.
E Beijo, ó, gente. dúvidas, eu vou Tchau. abrir uma caixinha de perguntas, tá? Lá no Story. Ok, Então, quem tiver dúvidas, corre mandar lá, que eu respondo. O que eu não conseguir responder, eu mando para a Mari responde e a gente vai trocando mais figurinhas. isso. Combinado. Beijão, Beijo. obrigada, fui! Tchau.